Não sei se já escutaram esse episódio, se não que escutem agora. A verdade é que tem gente que fala que é verdade, gente que fala que não é verdade, mas o conceito, certeza, é verdade, tá bom? Perguntaram uma vez para o famoso Rav Chaim Kanievsky quantas vezes aparece a palavra Moshe no Sefer Torah. Então, para ele, quantas vezes aparece a palavra Moshe no Sefer Torah? Desde Bereshit até o fim de Devarim, quantas vezes aparece o nome de Moshe? Então, ele falou 414 vezes. Aí o indivíduo que estava lá do lado começou a olhar, tal, deu aquela risadinha e perguntaram como é que é, né? Qual que é? Ele falou, não, eu fiz o teste no computador e deu 416 vezes, não 414 vezes. Então, Rav Chaim Kanievsky parou um segundo, ou 2 segundos, e começou a ponderar e falou, como que você fez isso? Ele falou, fez no computador. Eu não sei se Rav Chaim Kanievsky já viu um computador na vida, porque ele não é muito pro, ele é mais focado na Torá e... Então falou, já sei o que aconteceu. Quando você for procurar no computador, como que o computador procura? Ele explicou, colocou a letra Mem, Shin e Rei. Falou, Habibi, você me perguntou quantas vezes aparece a palavra Moshe na Torá. Na Torá aparece 414 vezes. Por que você achou 416 vezes? Porque em relação ao Korban Pesach, por exemplo, está escrito Ve'imimat abait mihiot mi se. Se vai ter menos gente numa casa para comer o Korban, a oferenda de Pesach. E a palavra Mise, da oferenda de Pesach, se você procurar no Korban, aparece com letra Mem, Shin e Rei. Mais ainda, ele falou, e a segunda vez que você teve uma diferença entre eu e você, que eu falei 414 e falou 416, quando a Torá fala sobre empréstimos, a Torá refere lá no Pasuk e fala a palavra Mashe, só que vai cobrar o empréstimo. E se escreve Mem, Shin e Rei. Então, quando você colocar no computador, vai aparecer quantas vezes? 416. Mas quantas vezes aparece a palavra Moshe Rabbeinu na Torá? 414. Por que eu trago isso para vocês? Porque tem algumas pessoas que vivem na nossa geração, que estudam Torá, e eles sabem Torá mais fácil que estalar os dedos, como a gente provou, por causa de Rav Chaim Kanievsky. Se eu perguntar para vocês, cada um pode me falar o endereço de onde ele mora e o CEP? Certeza que a gente não vai demorar um segundo. O telefone de casa, alguns já vão chacoalhar, porque não precisa mais saber o telefone, só aperta o botão, o celular liga sozinho. Se eu perguntar para vocês, pensem enquanto eu estou falando, o que você almoçou hoje de manhã? Peraí, eu já preciso pensar. Tem algumas coisas que a gente pensa e outras coisas que já vêm como um clique na gente. Tem algumas observações no Sefer Torah que só podem fazer pessoas que têm a Torá na ponta dos dedos. Olhem só essa observação que eu vi e queria compartilhar com vocês. No último Pasuk, quando termina o Sefer Shemot, que é o segundo livro do Sefer Torah, eu vou ler um pedaço do Pasuk, que Anan Hashem ala Mishkan. O Sefer fala sobre o Mishkan, sobre o tabernáculo. Havia uma nuvem de Hashem celestial sobre o Mishkan, pulando algumas palavras, Le'enei kol bet Israel. Essa nuvem estava na presença de todo o povo judeu. Usa a palavra bet Israel. No fim de Sefer Vaikra, de novo, logo no finzinho de Sefer Vaikra, que é o terceiro livro da Torá, Hashem termina esse Sefer da seguinte forma, Ele é a mitzvot, Asher tzivah Hashem et Moshe. Essas são as mitzvot que Hashem ordenou para Moshe Rabbeinu. Bnei Israel Behar Sinai, e para o povo judeu no Har Sinai. Agora já não usa mais a palavra Bet Israel, usa a palavra o quê? Bnei Israel. E por último, no fim de Sefer Bamidbar, que é o quarto livro da Torá, Hashem de novo diz, Ele ave mitzvot ve mishpatim, esses são os mandamentos que eu entreguei para vocês. Asher tzivah Hashem beyad Moshe el Bnei Israel. Quer dizer, para fazer uma observação assim, tem que saber a Torá na ponta dos dedos, pessoal. Vi um Rav, onde eu estudei em Baltimore, fez a seguinte observação. Poxa vida, em Shemot, o Pasuk termina dizendo El Bet Israel. Eu ordenei o povo judeu, mas se refere à palavra Bet Israel, casa dos Yehudim. No fim de Vaikra, o Pasuk termina El Benei Israel, se referindo aos Yehudim.
E no fim de Bamidbar, o Passuco também termina dizendo El Benei Israel, se referindo aos Yehudim. E a pergunta é, por que existe diferença? Por que não escreveu Bet Israel, depois Benei Israel, depois Benei Israel de novo? Por que não escreveu sempre Bet Israel ou sempre Benei Israel? Se todos os Sukim se referem à presença, ao sujeito de quem? Do povo judeu. E ainda mais, olha que interessante, o único livro que termina Bet Israel é o Sefer Shemot. Como ele começa? Ele Shemot Benei Israel. Olhem que horrível, pessoal, me permitam. Todos os livros terminam Benei Israel, menos o Sefer Shemot. E o único que começa com a palavra Benei Israel é o Sefer Shemot. Então, por que começou com Benei Israel e terminou com Bet Israel? Benei Israel são filhos, quer dizer, povo judeu, e Bet Israel é a casa dos Yehudim, mas todos se referem ao povo judeu. Por que existe essa diferença? Por que não é tudo similar e único? A resposta é a seguinte, pessoal, olha que interessante. Qual é a festa que fez com que nós nos tornássemos um povo só? Em que festa a gente se transformou num povo? Pesach transformou o Yehudi num povo. A festa de Pesach falou, olha, Shavuot nós já éramos um povo. Em Sukkot nós já éramos um povo. A festa de Pesach é a festa que determina que nós viramos um povo. E quando a gente olha para a festa de Pesach, é incrível, pessoal, que já responde a pergunta para a gente. Quando a gente olha para a festa de Pesach, o Pasuk em Parashat Bo fala para a gente o seguinte: Vaikhu, as pessoas devem, quando forem pegar o Korban Pesach, se lebet avot. A palavra bait, casa, é a palavra que figura. Em Parashat Yitro, quando Hashem vai dar a Torá para o povo judeu, também em Sefer Shemot, está escrito o quê? Kotomar lebet Yaakov. Assim você vai dizer, vai ditar, vai contar para Bet, casa de Yaakov, que se refere aos Yehudim. Quer dizer, pessoal, foi nesse Sefer de Shemot que nós passamos de ser pessoas singulares, milhões de pessoas, para uma entidade chamada povo judeu. É nesse Sefer, é nessa festa de Pesach que figura nesse Sefer de Shemot também, que Hashem fala, quando você for pegar um Korban, Hashem não fala Benei Israel, fala Bet Israel, casa dos Yehudim. Por quê? Porque Hashem está falando para a gente o seguinte, olha, vocês no começo de Sefer Shemot entraram como ele Shemot Benei Israel. Mas quando termina Sefer Shemot que vocês viraram um povo, como eu vou definir um povo? Não Benei Israel mais, como filhos de Yehudim, mas eu defino um povo como quem? Bet Israel, porque a definição da Torá Kedoshá para a palavra Yehudi é Bet Israel. Bet Israel quer dizer o quê? A transição foi de Benei Israel para pessoas que faziam parte do povo judeu para uma entidade chamada povo judeu. Como eu defino o povo judeu? Posso definir de milhares de formas. O Sefer Shemot, em especial, e por isso que só ele termina com Bet Israel, porque ele ensina para a gente a definição de uma casa de um povo judeu, é uma casa judaica, é um Bet Israel. Olhem que interessante. Quem que está isento de ir para a guerra? A gente sabe que dentro da Torá Kedoshá está escrito, e o Talmud no Tratado de Sotá abrange isso bastante. Quem não precisa ir para a guerra, quando tem guerra dentro do nosso povo, existem algumas pessoas que eles têm excesso de contingente. Sabe, quando vai para o exército, todo mundo procura excesso de contingente para sair fora. Como é que eu posso fazer para não pegar exército? Me dá alguma saída. Na Torá existe excesso de contingente? Tem talvez, mas algumas pessoas estão isentas de ir para o exército, para a guerra, de acordo com a Torá, isso está escrito na Torá. Uma pessoa é uma pessoa que casou, me permitam, casou, e ainda não inaugurou a casa dele. Não inaugurou, ele construiu uma casa, melhor dizendo, desculpa, ele construiu uma casa e não inaugurou a casa dele. Outra segunda pessoa é, plantou um vinhedo e ainda não começou a comer as frutas do vinhedo. E a terceira pessoa é aquele cara que está no primeiro ano de casado. Quer dizer, uma pessoa que construiu uma casa, mas ainda não inaugurou a casa, não morou lá. Pessoa que plantou um vinhedo e ainda não morou não aproveitou das frutas do vinhedo. E por terceiro, uma pessoa que casou
mas ainda não passou o ano do casamento. Esses 3 pessoas, eles têm o coringa que estão isentos de ir para a guerra. Essa é uma lei, uma halachá. Pergunta Rav Hirsch, uma pergunta bomba. Olha que interessante. Rav Hirsch faz a seguinte pergunta. A gente sabe que tem uma regra. Existem mitzvot que são mitzvot em hebraico chamada mitzvot de Rabim e mitzvot que são mitzvot do Yahid. O que quer dizer isso? Tem mitzvot que são públicas e tem mitzvot particulares. Por exemplo, colocar tefilin é uma mitzvah particular que eu tenho comigo mesmo, que é importante, mas ela é particular. Ir para a guerra é uma mitzvah o quê? Comunitária, pública, de Rabim. Rav Hirsch faz a seguinte pergunta. A gente sabe que uma mitzvah pública sempre tem precedência perante uma mitzvah de um singular, de uma pessoa privada. Então ele pergunta, poxa vida, por que então uma pessoa que precisa ir para a guerra, que é uma mitzvah pública, ele casou, mas ainda não passou um ano, essa pessoa não precisa ir. Ficar em casa com a esposa é uma mitzvah private minha. Ir para a guerra é uma mitzvah pública. A mitzvah pública vem antes da minha mitzvah pessoal. Sabem que ele responde, pessoal? Olhem que bomba. Ficar em casa, uma casa, é uma mitzvah de Rabim também. Pessoal, olhem que bomba. A casa da pessoa, ela é tanto mitzvah de Rabim que o quê? Que ela passa por cima de ir para a guerra. Porque a pergunta é, alguém que vai para a guerra devia não estar isento porque ele casou. Casar é uma coisa particular. Rav Hirsch está errado. A Torá vem ensinar para a gente que o quê? Que a casa da pessoa, essa isenção da casa em particular, é uma mitzvah pública, e já que é uma mitzvah pública, ter uma casa, isso vem antes da mitzvah pública de ir na guerra. Diferente do que todo mundo, talvez, tenha pensado até agora. Por que a casa é uma mitzvah pública? Porque a casa afeta como vai ser Bnei Israel. Então a casa da pessoa era algo tão público quanto uma nação inteira indo para uma guerra. A casa que gera uma contribuição para a comunidade. A casa que gera um povo. E Hashem fala, o povo Bnei Israel, ele é nada mais, nada menos do que o quê? O povo Bnei Israel é nada mais, nada menos do que um conglomerado de muitas casas. Isso é um povo Yehudi. É uma nação saudável, ela é composta de famílias que são saudáveis. Olha que interessante. Então, se uma casa é tão importante que o Sefer Shemot que define o povo foi de Bnei Israel para Bet Israel. Nenhum outro Sefer chama a gente assim, por quê? Porque nós somos um povo. Mas a Torá veio uma vez definir para a gente o que é um povo. Quem vai para a guerra? Muitas pessoas. Quem está isento? Quem casou. Mas ele está no primeiro ano. Mas por quê? Uma mitzvah private? Fala, mas não. Uma casa é uma mitzvah pública. Por quê? Porque sem uma casa, nós não temos ficar em casa, ter uma casa. A pessoa construir uma casa também não vai para a guerra, porque isso é uma mitzvah pública. Tudo que tem a ver com a casa da pessoa, mitzvah pública, a pessoa está isenta de ir para a guerra. Porque uma nação saudável é formada de muitas e muitas e muitas casas saudáveis. Se é assim, eu gostaria de fazer a pergunta e abordar junto com vocês, Bezerra Hashem, hoje, o que quer dizer uma casa saudável? Se uma casa saudável é tão importante, qual a definição da Torá Kedoshá de uma casa saudável? Essas leis valem para hoje em dia? Vale, claro que vale. É que hoje em dia a gente não tem mais as definições, mas quando voltar, por exemplo, ter guerras que tem, a Maná fala se são guerras opcionais ou obrigatórias, mas tem muitas leis, mas tem guerras que todo mundo tem que ir, só que tem uma casa, por exemplo, está isento. Mas pela Tzavá de Israel existe essas leis? Não. Não tem algumas leis de Shana e Shana também? Tem. Existem algumas leis de Shana e Shana, bom apontado aqui, por exemplo, uma pessoa quer viajar durante o primeiro ano, depende se é para comércio, se não é para comércio, se precisa ter o consentimento da esposa, tudo isso está escrito dentro do Shulchan Aruch, porque o primeiro ano não é teu. O primeiro ano faz parte de uma casa, e uma casa não é você e ela, uma casa é um futuro de um povo, de uma nação saudável. Qual? Não precisa nem passar a noite na sinagoga. Alguns usam a desculpa de não passar a noite nenhum ano na sinagoga, né? Alguns estão sempre no primeiro ano, mas também é bom, tem seus lados positivos. Voltamos, qual a definição de uma família saudável? Talvez, fiquei pensando bastante, mas talvez seja isso, pessoal. Tem um episódio famoso que a gente conhece, e eu vou contar para vocês a parte que a gente já conhece dele. Moshe Rabbeinu, obviamente, foi punido, foi parado na fronteira de Israel, quando
o homem da imigração falou para ele, em Parashat Chukat, você não vai entrar em Israel, Moshe Rabbeinu. Tentem lembrar, que Moshe Rabbeinu, mais uma vez, senão a gente não entende nada, deu a vida para poder chegar lá com o povo. Hashem falou, você não vai entrar lá. Curioso notar, entre parênteses, que teve um comentarista chamado Abravanel, viveu mais ou menos 1450, 1500, ele diz que Aharon, qual coisa que a gente sabe que Aharon fez de errado? A gente está falando de tzadikim gigantes, mas tem uma coisa pequenininha que ele fez. Que ele fez de errado? De alguma forma ou outra, ele ajudou a participar na construção, no feitio do bezerro de ouro. Moshe Rabbeinu também tem um episódio de Abravanel que deu uma escorregada pequenininha, que ele mandou os espiões para visitar a terra de Israel. E Hashem falou, não precisa de espiões. Eu prometi para vocês se vão entrar em Israel, precisa de espiões? O Abravanel fala, olha que interessante, sabe por que Moshe Rabbeinu não entrou em Israel? Moshe Rabbeinu não entrou em Israel e Aharon também não entraram em Israel. Moshe Rabbeinu não entrou por causa do pecado que ele mandou espiões. E Aharon não entrou, diz o Abravanel, por quê? Porque já que ele ajudou a construir o pecado, o bezerro de ouro, Hashem falou, você não vai entrar. Então, por que foi a pedra? A pedra foi uma forma sutil de Hashem não pegar pessoas tão nobres e deixar eles taxados com coisas grandes. De acordo com Abravanel, eles só não entraram em Israel, o efeito da pedra foi uma lasquinha. Por quê? Porque Hashem não queria envergonhar tzadikim que fizeram esse erro. Então contou o erro deles de uma forma sutil. Aaron por causa do pecado do bezerro de ouro, Moshe Rabbeinu por causa de mandar espiões quando não devia precisar. Então, fechamos parênteses, por isso que ele não entrou em Israel. Mas de acordo com o Rashi, que todo mundo conhece, que a gente sempre fala, porteiro de Genópolis também conhece isso, Moshe Rabbeinu não entrou em Israel por quê? Porque ele bateu na pedra. Poxa vida, quando Moshe Rabbeinu viu todas as gerações, o Talmud conta que Moshe Rabbeinu viu todas as gerações. Ele viu no futuro que ia haver uma pessoa chamada Rabi Akiva, que ia ser morto de uma forma que iam pentear ele como se penteia cavalo, descascar a pele dele. Moshe Rabbeinu falou, Zu Torah vezus hará? Esse é o mérito de alguém que estuda a Torá? Moshe Rabbeinu não entendeu isso. Pessoal, se Rabi Akiva estivesse vivo antes de Moshe Rabbeinu, Rabi Akiva veio depois, certeza ele perguntaria a mesma coisa sobre Moshe Rabbeinu. Zu Torah vezus hará? Hashem? Porque ele bateu na pedra, você vai impossibilitar ele de entrar em Israel? Qual o problema de bater na pedra? Tá bom, é um erro. Mas é tão grave assim, de acordo com Rashi, o erro foi que ele bateu na pedra. Tá bom, mas cadê a compaixão de Hashem? Kel Rahum Vechanun, piedoso, gentil, aonde? Quando? Com Moshe Rabbeinu, não. Ainda mais, a gente se esquece disso, mas um pouco antes, também, essa história aparece bem antes, quer dizer, mas aparece em Sefer Shemot, a história que eu vou contar para vocês. Hashem chega para Moshe Rabbeinu, o povo está saindo do Egito, e o povo está com sede de novo. O que o povo faz quando está com sede? Eles não querem água. Fora querer água, a gente também quer aproveitar para dar uma reclamada. Então o povo vai lá e reclama em Parashat Beshalach. O povo fala para Hashem, Moshe Rabbeinu, a gente quer água, a gente não aguenta mais. É o mesmo Moshe Rabbeinu e é o mesmo povo, e é o mesmo Hashem. Leio para vocês o que acontece em Parashat Beshalach, está escrito o seguinte. Vaikita batzur. Hashem fala para Moshe Rabbeinu, você vai bater na pedra. Veyatsu mimenu maim. E aí vai sair água. Veshatam, e o povo vai beber. Termina o passuco dizendo, Vayas ken Moshe. Moshe Rabbeinu fez isso. Leenei ziknei Israel. Na frente de quem? De todos os anciãos. E o que acontece? Moshe Rabbeinu, o que ele ganha de Hashem? Um beijo na testa. E a pergunta é a seguinte, você, Hashem, falou em Parashat Beshalach, bate na pedra. E por isso, eu posso fazer uma brachá Moshe Rabbeinu, Asher que deixaram bem mitzvotav vetzivanu o quê? Lishmoa kol Hashem. Eu estou escutando uma mitzvah, escutar as palavras de Hashem. Em Parashat Chukat, pouco tempo depois, alguns anos depois, Hashem fala para Moshe Rabbeinu, você não vai entrar em Israel, assim explica Rashi. Por quê? Porque você bateu na pedra. Ribono shel olam é o mesmo Moshe Rabbeinu. É o mesmo povo, é o mesmo Deus. Qual foi o problema? O que mudou? Porque foi um crime tão grande bater na pedra? Você, Hashem, falou para mim bater na pedra alguns anos atrás. Sim.
Ele perdeu a Keuná também, porque ele bateu na terra? Não, ele perdeu a Keuná porque Moshe Rabbeinu perdeu a Keuná porque ele falou muitas vezes para Hashem, eu não quero ir salvar o povo. Quando Hashem falou, vai, ele falou, não quero, vai, não quero, vai, não quero. Antes de sair do Egito, Sim. então. Tá. Sim, tá bom? Então voltamos. Qual que é a diferença? É o mesmo povo, é o mesmo Hashem, é o mesmo Moshe Rabbeinu. Por que bater na pedra em Parashat Chukat é grave, impossibilitando ele de entrar em Israel? E porque falar com a pedra é o que é necessário. Já em Parashat Beshalach, Hashem mandou ele bater na pedra. O que mudou? Manishtaná. Pessoal, a diferença é gigante, porque é o mesmo Moshe Rabbeinu e é o mesmo Hashem, mas o povo não é o mesmo. Em Parashat Beshalach, que acontece antes, Moshe Rabbeinu estava saindo do Egito, ele estava lidando com quem? Escravos. Escravos que viram milagre, mas são escravos. Eu fiquei por 10, 20, 100, 210 anos como escravo. Meu pai era escravo, meu avô era escravo, meu bisavô era escravo, meu tataravô também era escravo. A única coisa que eu ouvi falar na minha vida é a palavra escravo, Eved. Com escravo, como que um escravo obedece a alguma lei? Pega qualquer Haggadah de Pesach, o que você vê? Qualquer Haggadah de criança, de adulto, é um egípcio com um chicote apontando para um Yehudi, esse é o Yehudi construindo uma pirâmide. Por quê? Porque um escravo obedece ordens na marra. Já em Parashat Chukat, bem depois, quando Hashem fala para Moshe Rabbeinu, fala com a pedra, Hashem fala, agora eu não aceito você bater na pedra. Porque algumas décadas depois, Hashem falou para Moshe Rabbeinu, Moshe, você agora está lidando com uma nação que ela é formada de pessoas que nasceu no deserto, e essa nação não estava no Egito. Eles não sabem o que apanhar. Moshe Rabbeinu falou, e daí? Tem momentos que isso precisa ser na marra. Hashem falou, para mim, entrar em Israel, você não vai poder liderar essa nação. Mas, Hashem, você é tão rígido. Não é um castigo. Não é um castigo, Moshe Rabbeinu. Não é um castigo. É uma realidade. Tratar com pessoas livres com o bastão não é possível. Por isso que houve essa transição de Parashat Beshalach para Parashat Chukat. Parashat Beshalach eram escravos. Escravo só entende na marra. Moshe Rabbeinu não podia falar com a pedra. Era bater na pedra para eles verem que batendo a coisa funciona. Porque é assim que eles viveram. Depois de décadas que nasceu uma nação livre que não passou no Egito, Hashem falou para Moshe Rabbeinu de novo. Moshe Rabbeinu era muito grande, a gente não está julgando, mas a gente está aprendendo da Torá, que deu uma brecha para a gente aprender. E Moshe Rabbeinu viveu com pessoas assim. De alguma forma ele foi influenciado. Hashem falou, olha Moshe Rabbeinu, você é o maior tzadik do mundo. Mas para liderar esse povo de pessoas livres em Israel, o bastão tem que ser poupado. E olhem que curiosidade. Ele não estava batendo era uma pedra. Que lição eu estou passando como um líder para o povo? Ele não está batendo nas pessoas, muito bem, está batendo na pedra. Se eu quero alguma coisa e eu sou o líder, como eu faço? No tranco, no tapa. O computador não funciona, o que a gente faz? Dá um tapa. Hashem falou, essa mensagem eu não permito com que um líder possa inserir em pessoas livres. Olhem que interessante, pessoal. Moshe Rabbeinu, de novo, a gente está falando de pessoas gigantes, mas a Torá permitiu que a gente aprendesse alguma coisa. Acabou passando de alguma forma ou outra essa mensagem, Hashem falou, eu não aceito. Por que Hashem não foi piedoso? Porque aqui não tem a ver com piedade. Aqui tem a ver de uma forma emocional de como liderar o povo. E Hashem falou, não é isso que eu quero. De escravos se espera uma coisa, de pessoas livres se espera outra coisa. Moshe Rabbeinu próprio foi afetado porque ele viu escravos, mas quando ele entrou no Egito, ele não era assim. Olhem que interessante. Vocês lembram do episódio que Moshe Rabbeinu vê dois Yehudim quase que acertando um outro? Só levantou a mão, diz o Talmud, não bateu. Um Yehudi quase bateu no outro. Qual a expressão que Moshe Rabbeinu usa? Olhem que bomba, o pessoal está procurando no Sefer Torah. Moshe Rabbeinu falou para ele, Rashá, seu perverso, lama takerecha, porque você está batendo, fala com ele, porque você está batendo. O mesmo Moshe Rabbeinu, porque ficou tanto tempo no Egito, acabou de uma forma ou outra sendo influenciado. O mesmo Moshe Rabbeinu falou quando entrou no Egito, não é com a mão que se fala, é com a boca, Habibi. Volto a reiterar, quando Moshe Rabbeinu falou, por que você está batendo, diz o Talmud, ele nem estava batendo, ele levantou a mão para bater, não tinha acontecido ainda o tapa. Não faz diferença, levantar a mão também é rachá, também é perverso. Por isso que antes, quando saíram do Egito,
é veikita batsur, bata na pedra. E depois de algumas décadas, Hashem falou, vedibartá, ela sela, vocês vão falar com a pedra. Você, Aaron, não bater na pedra. Agora dá para entender porque que Moshe Rabbeinu não podia entrar em Israel. Não era um castigo. Hashem falou, eu preciso de pessoa que não tenha esse, me permitam, se for uma palavra feia, apaguem do que vocês estão ouvindo, desse vício, desse comportamento, Moshe Rabbeinu, tem que ser uma pessoa que o quê? Como Yoshua. Yoshua, seu aluno, não passou por isso. Yoshua vai poder liderar o povo quando chegar dentro de Israel. Por isso que, de verdade, o maestro líder foi Yoshua. E o trabalho de um maestro, de um líder, é liderar o público que ele tem, a matéria-prima que ele tem na frente dele. Mas não Qual foi esse Foi esse o pecado? O pecado, de acordo com o Rashi, foi que Moshe Rabbeinu bateu na pedra. A gente está explicando só hoje à noite. E daí que ele bateu na pedra? Ele bateu, falou, qual a diferença? Mas o outro falou Diferença? Só foi entre parênteses, o Abrabanel, eu mencionei para vocês, fala, uma curiosidade, a gente mencionou que foi outro pecado, uma curiosidade, mas a gente está explicando a posição do Rashi. Quer dizer, bater na pedra não foi o pecado. Foi a ponta do iceberg que Rashi está falando para a gente. Isso demonstrou que quando você quer alguma coisa, tem que ser na marra. Nesse caso, não dá para perdoar, disse a Kadosh Baruch Hu. Eu acho que a definição da palavra família saudável é entender que a mão tem que ser usada para estimular as pessoas e não para levantar ela, não bater. A voz não tem que ser usada para gritar, tem que ser usada para estimular pessoas. Dentro de uma casa, de uma família saudável. Por quê? Porque Hashem falou, olha, uma pessoa livre não se usa a mão. Se usa a boca. E definição de casa saudável é, eu tenho um problema. Como que eu resolvo esse problema? A Hashem inventou a boca. Hoje em dia talvez os dedos também, para a pessoa se comunicar pelo celular. Mas a mão, no sentido de bater, ou, não menos, queridos, quando a gente grita, gritar dói mais do que bater para uma criança, mesmo que não parece. Ele sai para o quarto, ele fala, não estou nem aí. Mas saibam que ele sim está muito aí. Quando o marido grita com uma esposa, quando uma esposa grita com o marido, não estou nem aí, não me afeta as suas palavras. Isso, orgulho não deixa mostrar. É verdade, porque todo mundo tem orgulho, a gente vive com isso, mas afeta às vezes mais do que um tapa. Família saudável é uma família que tem, na medida do possível, ou do impossível também, não ter mão em casa. Uma mão de tapas. Tentar ao máximo possível, queridos, que não haja gritos em casa. Nós lidamos, Baruch Hashem, com uma geração de pessoas livres, não é? Já foi o militarismo, hoje em dia é democracia. Então a gente precisa saber lidar com isso. Não se educa com ordens. Eu educo na minha casa com ordens. Na minha casa é assim. A gente usa o brasão, o blazer, na minha casa é assim. Noviça rebelde. Hazak Baruch, é bonito ver o filme Noviça Rebelde, mas não se vive mais assim. Hafetz Haim conta que o exército comunista era o exército mais nobre possível. Mais nobre possível. Andavam com o cabelo engomado, com a roupa passada, o sapato lustrado, era a coisa mais bonita, diz o Hafetz Haim. Só que o Hafetz Haim contava também que esses soldados, quando estavam de férias, eram as pessoas mais hostis do mundo, menos educadas do mundo. Perguntou Hafetz Haim, por que tem tanta diferença? Por que no exército eles são pessoas nobres, bonitas, respeitosas, bem vestidas? De repente, de férias, não parece quase que um ser humano, muito menos um soldado. Isso Hafetz Haim, porque o exército russo dominou esses soldados com o quê? Com ordens. Quem é a pessoa de verdade? A pessoa que está de folga. O soldado de verdade quem é? Não é aquele que está marcha soldado na cabeça de papel, não é esse. O soldado de verdade é aquele que está de férias. Então eles foram educados ou não? Não, foram disciplinados. Existe diferença entre disciplinar e educar. Disciplinar é parashat Chukat, bateu na pedra. Falar, conversar, educar é o que a Kadosh Baruch Hu espera da gente. Existe uma diferença entre disciplinar e falar. Disciplinar é no tapa. Falar é com a boca. O Rosh Yeshiva de Ponovitch, tem chamado de Yeshiva Leponovitch Letzeirim, para os mais jovens, que tem os mais velhos também. Ele foi Rosh Yeshiva
Pessoal, olhem o que quer dizer, precisamos ter uma ideia quanta experiência esse homem tinha, desde 1954 até o ano de 2009. 55 anos, ele não era Sfaradi, mas ainda assim 55 anos, de quê? De Rosh Yeshiva. Rosh Yeshiva quer dizer dar shiur, quer dizer escutar problemas, quer dizer resolver problemas de educação. Imagina quanta experiência esse homem tinha. Perguntaram para ele uma dica de Chinuch, de educação dos filhos. Rav Michael Yehuda Lefkovitch falou o seguinte: o pai tem a obrigação de estudar com seu filho Torá, mas de forma dócil e agradável. E disse ele o seguinte: mas se eu estiver estudando com meu filho, perguntou o pai, o que ele estudou aquela semana na escola, aquelas 4 linhas, aquelas 10 linhas, aquela pergunta de Parashat Shavua, que já vem com a resposta, para a gente não precisar nem se preocupar mais saber a resposta. E aí, está escrito lá, quem tirou o povo do Egito? De novo, o porteiro de Genópolis sabe dessa. E está escrito do lado Moshe. Você pergunta para o seu filho quem foi. Ele diz, Abba Yoshua. E aí o que o pai fala? Eu pago escola, sabe quanto custa a mensalidade, né? Toda aquela drachá completamente... O menino tem 6 anos de idade, não entende nada que você está falando. Completamente ridícula. Diz Rav Michael Yehuda Lefkovitch, o que eu faço se meu filho erra? Se ele errou, encobre o erro dele. Ah, Yoshua é verdade, sem razão, Yoshua foi aluno de Moshe Rabbeinu, muito bem! É espetacular, é isso mesmo! E diz Rav Michael Yehuda o seguinte, sabe de onde eu aprendi isso que eu estou te contando para aquele pai? O meu Rav foi Rav Isser Zalman Meltzer. E eu lembro muitas vezes que eu estava no meio do shiur, escutando o shiur dele, Rav Michael Yehuda, e levantava o dedo um aluno com observação completamente fora do local. Eu tenho uma resposta para a pergunta da Gemara, Rav, no meio do shiur. E o Rav fala, qual que é a resposta? Diz ele tal. Rav Isser Zalman Meltzer muitas vezes, conta Rav Michael Yehuda Lefkovitch, faz o seguinte, deixa eu ver se é isso que você quis dizer. E dobrava as palavras do aluno para falar que essa é a resposta. Mas, poxa vida, está enganando o aluno? Não estou enganando o aluno, eu estou construindo o aluno. Eu estou construindo o meu filho. Porque pegar uma criança na frente dos irmãos, na frente do avô, e da avó e falar, é Yoshua e não é Moshe Rabbeinu, é destruir uma criança. Família saudável é uma família que o marido constrói a esposa, que a esposa constrói o marido e que os filhos são construídos pelos pais. Altikre Banaich, filhos, ela? O que é Bonaich? Você quer filhos? Minha definição de filhos de Hashem é Bonaich, construtores. Não que ele vai ser pedreiro. Você, pai e mãe, construa seu filho. Você, marido, construa sua esposa. Você, esposa, construa seu marido. O marido volta de uma reunião. Não sei se estava muito boa. Tinha uma esposa vira para ele e fala, olha, eu não sei como estava a tua reunião, mas para mim, de todo mundo que falou, você é o melhor. Não precisa de mais nada naquele ano, marido. Mesmo sem achar. Mesmo? Mesmo sem achar. Subiu o nível aqui do negócio. É um whisky, velho. Subiu o negócio. Quando o marido vira para a esposa, retomamos. Vamos mudar de assunto. Tem que trabalhar para achar. O astro da esposa tem que ser o marido. E o astro do marido tem que ser a esposa. Quando uma esposa fala para o marido, minha roupa está bonita, claro, a minha obrigação é falar, você é a moça mais bonita da festa. Mas e as outras? Minhas outras não me interessam. Não me interessam, para mim só tem você na minha frente. Isso é construir uma esposa, isso é construir um marido, isso é uma família saudável. Pessoal, olhem só que observação. A palavra poderosa é pouco, pessoal. Olha que você é um power que eu vou falar para vocês. Rav Matityahu Salomon tem um livro chamado Matanat Chaim. A gente lê o Sefer Torah 1000 vezes ou mais e a gente... Olha que interessante coisa. Está na frente do Sefer Torah. O que a gente sabe sobre Moshe Rabbeinu, pessoal? O que a gente sabe sobre Moshe Rabbeinu antes dele ser Moshe Rabbeinu? Quem me conta? Moshe Rabbeinu foi o Rav
Moshe é o que Rabbeinu, que é Zerav de todo mundo. O Rebbe é o Rav dos Hassidim. O Chacham é o Rav dos Faradim. O Uruv é o Rav dos Ashkenazim. Moshe Rabbeinu é de todo mundo, de todas as gerações. Poxa, ele é tão importante. O que a Torá conta sobre o background dele? O que a Torá conta pra gente sobre Moshe Rabbeinu? Quem era Amram? Quem me conta quem era Amram? O que a Torá conta pra gente sobre Amram, pai de Moshe Rabbeinu? A Torá não conta sobre Amram. A Torá não conta sobre Amram. O que a Torá conta pra gente, pessoal, sobre a família de Moshe Rabbeinu? A gente não sabe nada. Porque de repente brotou Moshe Rabbeinu, da onde esse senhor veio? Da onde esse líder veio que ele foi Rav de todo mundo? Puxa, nunca pensei nisso. Por isso que a gente tem que dolim na nossa geração. Rav Matityahu Salomon aponta, olhem que bomba, pessoal. Falou o seguinte: qual a personalidade de Moshe Rabbeinu? Não sei, a Torá não me conta. Isso, Anav, a Torá conta Anav, no fim do Sefer Torá. E Moshe Rabbeinu, onde ele nasceu? Tanto se fala de educação, qual foi a educação de Moshe Rabbeinu? A Torá não conta nada pra gente. Ops! Uma coisa conta, pessoal. Olha que interessante, quem era a mãe de Moshe Rabbeinu? Yocheved. Que a Torá conta pra gente sobre Yocheved? Quem é a irmã de Moshe Rabbeinu? Miriam. Ah, bobeira, isso, coisa da morada, da Kitá. Não. A Torá fala pra gente que o quê? Não que morada da Kitá, Deus me livre, é bobeira. Mas a gente tende a olhar de um jeito assim, desprezível. Quais eram as duas parteiras? Miriam e Yocheved, mãe e irmã de Moshe Rabbeinu. Por que Miriam era chamada de Shifra e Puá? Miriam e Yocheved, por que ela é chamada de Shifra e Puá? De onde vem esse nome Shifra e Puá? Se as parteiras do povo judeu no Egito eram Miriam e Yocheved, por que a Torá chama de Shifra e Puá? Diz pra gente Agmará, e o Rashi traz isso, Shifra vem Meshaperet et Avlat. Ela cuidava do bebê. E Miriam vem de Puá, que é Puá, até hoje no gibi, Puá, Puá, choro, do choro. Ela tinha empatia com o choro das crianças. Diz Rav Salomon o seguinte: qual a única coisa que a gente sabe da infância de Moshe Rabbeinu? Única, da educação familiar dele, única, o seguinte, que ele tinha uma mãe carinhosa e que ele tinha uma irmã carinhosa. Nada mais. Esse é o gene que brotou, que formou Moshe Rabbeinu. Uma mãe carinhosa e uma irmã carinhosa. Se elas, claro que conviveu com ela, ela amamentou para ele, ela ia todo dia no palácio, amamentar ele, cuidava dele. Quer dizer, pessoal, o que a gente tem de Moshe Rabbeinu? Abu Sakana Monsheri. Ah, você está falando sério? Eu não estou falando nada, a Torá está falando para a gente. O que a gente tem de Miriam, que era uma irmã de Moshe Rabbeinu? Gudi. É só isso. É isso que sobrou de Moshe Rabbeinu. É isso que gerou o Moishele se transformar em Moshe Rabbeinu. O que? Família saudável é família carinhosa. Carinho, amor. Mas Miriam também convenceu os pais a terem Moshe Rabbeinu. Sim, mas na educação de Moshe Rabbeinu, desde que ele nasceu, a única coisa que a gente sabe sobre Miriam e Moshe é o quê? Que eles deram carinho para ela, só isso, que elas deram carinho para ele, só isso, não tem mais nada na Torá. É uma coisa, uau, de arregalar os olhos. Daí saíram filhos importantes e todos os líderes de Bnei Israel, todo o povo veio de Moshe Rabbeinu, em parte, por quê? Porque ele teve uma infância carinhosa. Infância carinhosa, traduzido de uma forma um pouco mais específica para a gente, é nossos filhos, nossas esposas e nossos maridos têm que saber que nós gostamos deles. Porque tem muita criança que anda por aí, tem muita mãe que anda por aí, tem muito pai que anda por aí. Não estou falando isso de sabedoria, estou falando isso de ouvir. Será que teu pai gosta de você? Não sei. Na Rocinha, não estou falando da Rocinha. Pessoas que moram do nosso lado. Seu pai gosta de você? Acho que sim, mas não tenho certeza. Pessoal, família saudável quer dizer meus filhos, minha esposa e meu marido têm que saber que eu amo eles. Como que eles podem saber que eu amo eles? Só tem um jeito. V-E-R B-A-L-I-Z-A-R Verbalizar. Eles já sabem, não precisa falar. Erro seu, me permita. Grave. Todo mundo precisa escutar. Eu
te amo. Isso é família saudável. Ah, mas, Rabino, presta atenção, vai. Sabe, eu fui para Miami, de 29 dias que eu passei lá, eu fiquei 28,5 comprando roupa para ele. Não dá para mostrar que eu gosto dele? Não dá para mostrar que eu gosto dela? Não dá para mostrar que eu gosto do meu marido? Eu fiquei a viagem inteira comprando roupa para ele. Queridos, especialmente quando se diz a filhos, mas a esposa e marido é a mesma coisa. Um filho interpreta da seguinte forma, meu pai precisando que eu me visto bem, por quê? Porque os vizinhos têm que me ver vestido bem, porque isso é um cavoto para o meu pai. Quando eu peço para o meu filho subir na TV e fazer o Kriyat Shema alto, o que eu quero, pessoal? Se eu não sou um mentiroso, me desculpem. Eu quero meu cavoto. Olha aí. Hazakobaru. Estou pensando no meu filho agora. Se estivesse pensando no meu filho, talvez meu filho estivesse constrangido, eu nem ia falar para ele ler o Kriyat Shema alto. Então meu filho entende isso. O que ele entende? Eles querem o cavoto deles. Então se eu não falar que eu amo eles de verdade, roupa não quer dizer que eu amo eles. Vai dormir. Tá bom, está te disciplinando para dormir, mas não quer dizer que meus pais gostam de mim. Eles querem ficar em silêncio um pouco, eles ficaram o dia inteiro trabalhando, são 9:30 da noite, meus pais querem descansar. Isso não mostra que meus pais gostam de mim. Mesmo se eu mando meu filho fazer inglês, eu pago inglês para ele. Sabe quanto eu pago de professor de inglês? Eu mandei ele estudar fora, dentro, no meio do caminho, fora do país. Poxa vida, o que o filho entende disso? Pode ser que meus pais gostam de mim, e pode ser também que o quê? Eles querem ter um filho culto. É uma honra para a família ter um filho culto. Quando mostra que você gosta de uma criança de verdade, de uma esposa de verdade, de um marido de verdade, quando você está preocupado com quem? Com ele, não com você. E para a gente mostrar isso, a gente tem que fazer atos, em especial, meus queridos, falar o quê? Eu te amo. Verbalizar é indispensável para uma família saudável. Vi um mecânico muito grande que uma vez falou de um caso específico, não faz diferença agora onde quer, nem conheço a pessoa, mas ele falou o seguinte, olha, os pais me falaram que esse menino de repente se rebelou contra a religião. Erro grande. Por quê? Ele falou o seguinte, olha, não foi de repente, foi uma consequência de o quê? Muitos dias, semanas e ano que o filho venha sentindo que ele não estava sendo amado pela família. Você viu agora uma explosão, que ele não se rebelou, mas isso nada acontece de repente, isso vem da onde? Falta de amor. E pessoal, família saudável, eu faço questão de dizer, é amar. Amar não é comprar presente, também faz parte de amar. Mas amar é verbalizar, eu gosto de você. Inclusive para Hashem. Quantas vezes a gente já falou para Kadosh Baruch Hu, eu te amo? Não, todo dia, tá bom, você falar de verdade, pessoal, me desculpem, não rezar. Rezar devia ser falar de verdade, mas quantas vezes a gente falou para Kadosh Baruch Hu, eu te amo? A gente pode passar 120 anos sem falar isso para ele nenhuma vez. Verbalizar, eu gosto de você. Gostar de alguém é ir numa festa trazer um chocolate. Se eu gostar de alguém. É uma vergonha pegar. Eu não me sinto confortável pegar um guardanapo com 2 docinhos, mas eu sei que minha esposa vai entender que eu gostei da festa, que eu pensei nela na festa, é isso. Ou se eu lembro o nome do bebê do Brit Milá, que eu quase que nunca lembro, mas minha esposa sempre vai me perguntar, então eu tenho que sair da festa e saber qual o nome do menino do Brit Milá. É isso. Cada pessoa tem uma peculiaridade. Se você quer mostrar que você gosta dele ou dela, procura a peculiaridade e faça, mesmo que para você talvez não seja a coisa mais importante do mundo. Olha, filho, eu te comprei um presente. Sabe por quê? Já não é amar. Se você fala, eu comprei porque você é meu filho, só por isso eu te comprei. Eu comprei porque você foi bem na prova, porque você fez o combinado, porque você foi dormir na hora, é um jogo de recompensa que também é importante dentro da vida, causa e consequência. Mas amar de verdade, eu te comprei um presente porque esposa, marido, filho, só porque eu gosto de você, só porque você é minha esposa, só porque você é meu marido. Só por isso sim. Quer dizer que ele me ama como pessoa, não como algum ato que eu fiz. Amar as crianças é sentar no chão e brincar de bola de gude, isso também é amar as crianças. Educar é muito mais amar do que criticar, pessoal. Porque o amor constrói e a crítica destrói. Vou repetir. Amar é muito mais... Educar é muito mais amar do que criticar, porque o amor constrói, queridos, e a crítica que faz destrói crianças, esposas e maridos. O ganho bomba de quando eu amo alguém é o seguinte: quando eu amo meu filho, ele sabe disso, quando eu amo minha esposa, ela sabe disso, quando eu amo meu marido, ele sabe disso,
nós temos uma boa relação, nós temos uma boa família e nós temos Bonai. E olha enquanto isso vale, se eu não visse isso escrito e lesse 10 vezes, eu não podia contar para vocês. Uma das pessoas, que foi um grande Talmid Chacham, escreveu um livro, e tem as camadas de todos os Gdolim, de muitos Gdolim, chamado Rav Shlomo Lorenz. Tem um livro que faz uns 10 anos, era muito famoso, ele existe ainda até hoje, mas ele era muito famoso no momento, é chamado Ben Mechitzatam. Ele traz histórias que aconteceram com Chazon Ish. Vou contar para vocês uma história, que não é uma halachá que a gente pode aprender, mas a história em si traz uma bagagem muito forte. Tem um filho de uma família religiosa em Israel, que saiu do caminho de Torah e Mitzvot. Imaginem só uma pessoa que cumpre Shabbat, estuda a Torá, de repente vê um filho saindo completamente do caminho de Torá e Mitzvot. Uma coisa muito amarga, muito azeda no coração. Esse filho começou a profanar o Shabbat em público. E profanar o Shabbat em público, de acordo com a halachá, é algo gravíssimo. Esse filho chega para o pai e fala: pai, eu já tenho uma idade tal, e eu quero que o senhor me compre um carro. O pai falou para ele: tá bom, deixa eu aproveitar para dar minha mordida também, vou te comprar um carro, mas numa condição. Qual a condição? Que você não dirija o carro no Shabbat. O filho falou o quê? Eu não estou disposto a cumprir tua condição, eu sou um cara verdadeiro, eu sei que eu vou dirigir o carro no Shabbat, pai. Então, começou a haver uma discussão, e o pai e o filho começaram a se afastar um do outro. Aí o pai falou: olha, vamos no Chazon Ish, líder da geração, vamos ver o que ele vai falar. Pessoal, cada caso é um caso. Repito, cada caso é um caso. O Chazon Ish falou para ele o seguinte: neste caso, para que você não perca uma relação boa com seu filho, compre o carro mesmo que ele vai andar de carro no Shabbat. Eu não acreditei na história. Chazon Ish está falando para comprar um carro para um menino que vai dirigir o carro no Shabbat? Sim. Por que o Chazon Ish viu aqui? Que a coisa mais importante do mundo é ter uma boa relação pai e filho. A coisa mais importante do mundo, uma família saudável, é uma boa relação marido e mulher. Bezat Hashem, algum dia ele vai voltar, faça tshuvah. Bezat Hashem, algum dia, faça tefilá por ele todos os dias. Mas, ainda assim, compra o carro para o teu filho. Porque a coisa mais importante do mundo é que tenha uma relação saudável, uma família saudável, é que tenha uma relação gostosa entre um pai e um filho, entre um marido e uma mulher. Quando um pai chega para o filho e fala para ele: você não faz Birkat Hamazon direito. Está aproximando ou está distanciando? Tem que perguntar. Está educando ou está criticando? Pense, não sei, cada caso é um caso, mas tem que pensar. Sabem que antigamente, eles costumam dizer que a educação antigamente era na vertical. Tinha o pai em cima como líder, na época dos nossos pais, certeza. Para os nossos avós, certeza era assim. E tinha o filho, na vertical. Vem de cima para baixo, poft. Uma ordem, faça, senta, levanta, e funcionava. Hoje em dia, meus queridos, a educação como que é? Na vertical. É assim. Hoje em dia é na horizontal, obrigado. Antigamente era na vertical, hoje é na horizontal. O que quer dizer? Não é que nós somos a mesma coisa, mas horizontal, no que eu quero dizer para vocês, é o quê? Tem que ter o quê? Uma relação o quê? Amorosa. Não tem outro jeito. Bater não funciona. Bater na pedra não funciona, hoje é só falar. Porque bater funciona na hora. Mas daqui a alguns dias, alguns meses, alguns anos com certeza, aquela batida vai ser lembrada em algum momento não agradável. E olhem que história, pessoal. Eu li, minha filha mandou uma história do seminário dela, ela teve um shiur, ela gravou e mandou uma história, depois eu procurei. Vocês podem procurar no Google a história. 7 de dezembro de 1988. Teve um terremoto de 7 graus na escala Richter na Armênia Soviética. Em 4 minutos, morreram mais de 30 mil pessoas nesse terremoto. 1988. 7 de dezembro, põe no Google, 1988. Fica perto do Azerbaijão. De repente, o pai lembra, logo depois do terremoto, que uma vez ele falou para o filho uma frase: filho, não se preocupa, que quando você precisar de mim na sua vida, eu vou estar lá. O pai, quando lembra isso, ele vai correndo para a escola do filho, procurar o filho.
ele vê uma coleção de tijolos empilhados, escombros. A escola estava completamente demolida. O pai começa a olhar para a escola, fazer um mapa na cabeça dele, olha, a escola é aqui, a classe do meu filho é mais ou menos aqui, eu sei que agora é hora do lanche, o lanche fica lá no pátio, o pátio é mais ou menos para lá. Ele começa a andar em cima dos tijolos, e de repente ele chega no local e começa a tirar um tijolo, 2 tijolos, 3 tijolos. Os bombeiros estavam lá na cena e falam para ele, meu querido, o que o senhor está fazendo? Eu estou cavando os tijolos porque meu filho está aqui embaixo. Quem está aqui embaixo? Meus filhos. Ele falou, eu entendo que seu filho está embaixo, querido, mas sinto muito de lhe dizer, mas foram 4 minutos que não sobreviveu nada. Nenhum móvel sobreviveu, quanto menos um ser humano dentro desse local, dessa escola. O pai falou, olha, eu quero tentar. O bombeiro falou, olha, meu querido, é perigoso ficar aqui, a gente vai ter que sair daqui, a gente pede para o senhor sair também. Ele falou, eu não vou sair. O pai cavou 1 hora, o pai cavou 2 horas, 4 horas, 16 horas, 32 horas ininterruptas, o pai cavou. De repente ele escuta a voz do filho dele. Ele grita, as pessoas vêm ajudar. E o pai fala para o filho o seguinte, eu como pai não consegui não cavar. Mas a pergunta, meu filho, é por que você está vivo? O que fez você aguentar 32 horas desde que eu cheguei aqui? Até agora sem comer, sem beber, sem ar, sem imaginar que alguém ia te salvar. Disse ele, por que, pai? Você me falou uma frase quando eu era pequeno. No momento de aperto, meu filho, saiba que eu vou estar lá para você. Isso é uma família saudável. Um marido que sabe, minha esposa vai estar lá para mim. Uma esposa que sabe, meu marido vai estar lá para mim. Um filho que sabe, meu pai vai estar lá, não contra a minha pessoa, mas para me ajudar. Isso é uma família saudável. E um último ponto que a gente não pode deixar de falar sobre ele, com isso a gente termina. Eu fiz questão de falar nessa ordem, primeiro falar de amar os filhos, ter uma boa relação, construir uma relação, para depois falar do que eu vou falar para vocês agora. É o seguinte, a gente escuta muitas vezes crianças falarem, pais falarem, melhor dizendo, olha, tudo isso que eu vou dar para o meu filho porque já que eu não tive a oportunidade de ter, eu quero que meu filho tenha. Esse é o maior crime que existe. Já que eu não podia fazer X, Y e Z, então meu filho tem que ter isso. Primeira coisa, quem falou que teu filho quer ter tudo isso? Ele não quer ter tanta cultura que você gostaria de ter. Brinquedos ele quer ter, mas faz mal para ele. Porque dá tudo para uma criança sem limites, azeda a criança. Porque olha que interessante. Se você ama seu filho, depois que você ama, porque sem isso não dá para fazer o que a gente vai falar agora, você tem que limitar seu filho. Se você ama e tem uma boa relação com seu filho, senão não dá para fazer isso. Eu preciso saber limitar meus filhos. Por quê? Porque se eu souber limitar ele hoje, amanhã ele vai escutar um não da esposa dele. Amanhã minha filha vai escutar um não do marido dela. Amanhã meu filho e minha filha vão escutar um não do professor. Como eles vão reagir para esse não? De uma forma muito mais branda, porque já escutaram não em casa muitas vezes e eles souberam lidar com isso. Agora, se em casa tem que ser tudo sim, então como é que eu vou escutar, meu filho vai escutar um não na escola? Amar alguém depois que eu já tenho amor, educar alguém saber limitar as crianças, dar limite. Na hora as crianças não gostam, mas todo mundo depois gosta de falar, puxa vida, meu pai gosta de mim, minha mãe gosta de mim, eles me dão limites. Todo mundo, pessoal, gosta. Outro dia, um menino veio me contar, falei para ele cansado, eu falei, Habib, por que você está tão cansado assim? Eu falei, estou dormindo pouco. Eu falei, por que? Aconteceu alguma coisa? Só estava eu e o menino. Aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, Rabino. Eu falei, então por que você está tão cansado? Ele falou, olha, que depois que eu chego na cama, eu durmo rapidinho. Eu falei, o que faz você demorar a chegar na cama? Ele falou, eu não consigo largar meu celular. Eu não consigo dormir antes das 3 da manhã. Quando eu chego na cama, eu durmo rápido. Eu sei que está errado, mas eu não consigo largar meu celular. Quando você pega o celular de um adolescente e você vê no WhatsApp, última vez visto, 3h23 AM, tem alguma coisa errada. Ou ele estava com dor de barriga aquela noite no hospital, que Bezat Hashem ele foi chamar para ele, ou, se isso se repetiu muitas vezes, cadê os pais? Cadê os pais dessa criança? Isso é amar. Fizeram uma pesquisa em Beverly Hills. Quem fez a pesquisa foi uma psicóloga chamada Debbie Fox, faço questão de falar que a pesquisa é verdadeira.
Depois eu fiz a mesma pesquisa com algumas pessoas em algum lugar. Deu exatamente a mesma resposta. Vou contar o que ela fez. Perguntou para algumas crianças, quando você for pai e mãe, escola judaica, que conduta você vai adotar para os seus filhos? Todas as crianças, kulam kechad, de uma forma unânime, falaram o seguinte: eu vou ser muito mais severo do que meus pais são comigo em relação à internet, em relação ao celular. Eu fiz a mesma pesquisa para jovens e me responderam a mesma coisa, pessoal. Por quê? Olha, porque eu vejo o tempo que eu perco nesse quadradinho de 10 centímetros chamado celular. Eu vejo quanta coisa imprópria eu enxergo e leio nesse quadradinho. Eu, menino e menina de 16, 17 anos, não quero isso para os meus filhos. Então eu vou ser bem mais severo com eles do que meus pais são comigo. Eu aprendi daqui uma coisa importante, que os filhos esperam isso dos pais. Se tem amor primeiro, obrigação dos pais, de uma forma carinhosa, limitar. Porque quem ama de verdade, limita, meus queridos. Eu dou tudo para os meus filhos. Coitado deles. De fato, uma vez seus filhos vão ficar chateados contra você. Porque dar tudo não é dar tudo é dar amor, dar tudo é dar com limites. Hinuch é preparar um filho para escutar um não. Tem que saber, e daí? Ele vai ficar chateado 1 minuto? Qual o problema? Se ficar chateado 1 minuto. Se você gosta tanto deles, tem tantas coisas boas com ele, um não, uma chateação não vai atrapalhar. Tem coisas que meus filhos têm que saber que não combinam com eles. Eu vou ajudar eles a enxergarem isso. Que meu marido entenda isso. Eu, esposa, vou colocar meu marido no lugar. Eu, marido, vou colocar minha esposa no lugar. De uma forma educada. Tem que procurar um equilíbrio, para terminar, entre o mimado e o excesso de não. Todo pai é inteligente, toda mãe é muito inteligente, e procurar. Dá muito, mima. Não dá nada, reprime. Qual é o nível de equilíbrio? Cada caso é diferente, mas o que não pode fazer é fechar o olho. Tem que ter um limite. Porque de verdade, se você, Baruch Hashem, hoje pode dar X para ele por mês, será que ele vai poder dar isso a vida inteira para a família dele? Talvez não. E aí, como é que ele vai viver sem tudo isso? Será que eu preciso acostumar ele com tudo isso? Se eu posso, Baruch Hashem, mas eu preciso pensar neles também. Isso é amar. Educar é controlar. Aí tá bom. Olha, saiu um novo iPhone, pai. Compra para mim? Sim, quando a gente for para Miami o mês que vem eu te compro. Precisa? Não sei. Às vezes sim e às vezes não. Mas tem que pensar. Eu gosto tanto do meu filho que eu falei para a vovó comprar um iPhone 7 para ele. Ele já tem o iPhone antes do Steve Jobs. Zichron Libraha. O menino tem, eu já vi isso. Menino de 11 anos de idade. O celular é maior do que o menino. O celular, o iPhone 14 ele tem já. O celular 3G, 8G, virtual. O menino não sabe nem discar o botão, não sabe nem ligar. Não, ele precisa ter. O que eu estou ensinando meu filho? Eu tenho tudo, eu sempre vou ter tudo. Ai de alguém se fala não para mim. Volto a reiterar, algum dia alguém fala não para ele. E aí qual vai ser a reação? Amar, educar é amar. Depois que tem amor, tem que ter limitação. E quando a gente educa de verdade e não disciplina, as coisas dão certo. A gente termina com uma história curta. A história aconteceu nos Estados Unidos e havia uma família religiosa que morava numa cidade grande nos Estados Unidos, mudaram para uma cidade pequenininha. E lá o pai sempre estava preocupado, e a mãe, que o nível de religião é muito baixo. Não tem pessoas lá que são religiosas, o que vai ser dos nossos filhos? Então o pai sempre tentava conversar com os filhos, mas estava sempre preocupado. Até que um dia teve um aniversário na escola nessa cidade nova. Quando chegaram na escola, o que aconteceu? Foi para o aniversário e o pai estava preocupado. O que meu filho vai fazer na festa de aniversário? E o pai não achava correto que o filho ficasse sentado num cinema. Não era a educação que ele deu para os filhos. De repente, o pai fala que foi hora de colocar babador. Ele foi buscar o filho no fim do aniversário, terminou o aniversário. Olhem que educação, diferente de disciplina. E com isso a gente termina. Isso é falar com a pedra e não bater na pedra. Perguntou para o dono da festa, foi procurar as crianças e viu que o filho dele não estava junto. E falou para o dono da festa, olha, cadê meu filho? Aí o dono da festa falou o seguinte, olha, seu filho viu que a gente estava todo mundo num vídeo lá no cinema,
e ele achou que ia ser muito mais agradável para ele andar de bicicleta. Então ele pegou mais uma pessoa, foi andar de bicicleta enquanto os amiguinhos dele estavam vendo um filme. Isso é educar. Porque disciplina funciona na nossa frente. Educação funciona mesmo quando os pais não estão na frente. Que Bezat Hashem, a gente possa lembrar que Benei Israel de verdade virou um povo quando o Sefer Shemot viramos Bet Israel, uma casa saudável, uma casa que tem amor. Uma casa que tem amor é uma casa que tem limites. Bezat Hashem, que Kadosh Baruch Hu nos deu Zehut, de poder, com Siata de Shema, ajuda de Kadosh Baruch Hu, sempre saber educar e amar nossos filhos e limitar, tudo no balanço certo. E aí, Bezat Hashem, a gente vai ter filhos, Bezat Hashem, com a alegria dos pais, dos filhos e de todo mundo. Amém. Que nem